não saber lidar com os meus dons me levou à depressão por bastante tempo. E só agora eu entendi que a minha depressão não era apenas por questões do passado, mas também por não saber lidar com os meus dons. E eu sei que muitas pessoas também não sabem lidar com os próprios dons. E eu tô aqui pra te ajudar com isso. Então fica comigo até o final para ver o que ressoa com você e o que você pode aplicar na sua vida. Se você não me conhece, eu sou a Dráquenes, astróloga, escritora, mentora holística. E aqui nesse canal eu falo sobre artes, ocultismo, astrologia, porque de certa forma tudo está interligado. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, deixe seu like ou seu dislike, porque ajuda bastante o canal a crescer. E se você quer ver esse canal crescendo, deixa também um comentário. Seja uma rosa vermelha, um coraçãozinho preto, um caixãozinho, uma caveirinha, porque eu gosto dessas coisas mais fofinhas e dessas coisas um pouquinho mais trevosas. E para você que deseja um atendimento na sua energia, você encontra aqui as informações aqui na legenda. Geralmente, pessoas que são sensitivas, empatas, videntes, clarividentes, acabam captando as energias com muito mais facilidade. E nós, de alguma forma, fomos criados para acreditar que se nós estamos sentindo alguma coisa, essa coisa que nós estamos sentindo, ela, na verdade, é nossa. Isso inclui pensamentos, sentimentos, crenças de outras pessoas. Isso inclui projeções de outras pessoas. Então, vamos supor, tem ali uma pessoa que ela tá com pensamento negativo. Ela tá cansada, ela tá se sentindo esgotada, tá se sentindo pesada. Aí, do nada, você começa a se sentir da mesma forma. E você só sente que tem uma energia estranha ali. Algumas pessoas ficam tristes, outras pessoas se sentem realmente cansadas, outras pessoas se sentem irritadas. Mas, num momento você tá bem e num outro momento você fica totalmente esquisita. E às vezes isso não é só em ambientes lotados. Às vezes pode ter uma ou outra pessoa, ou apenas uma pessoa, que já acaba te atingindo. Aí algumas pessoas pensam que é obsessor, que é alguma coisa que é um espírito, que é alguma coisa espiritual mesmo, no sentido de espírito. E aí a pessoa ela faz banimento, ela faz energia, faz limpeza, faz banho energético, mas sente assim um leve alívio, porém percebe que os seus pensamentos ou que as suas emoções estão meio estranhos. E as projeções é aquela coisa da pessoa ela falar que você é alguma coisa que na verdade ela é. Então, por exemplo, a pessoa te chama de arrogante, a pessoa te chama de egoísta, a pessoa te chama de mesquinho, a pessoa te chama de mimado, sei lá o que for. Na verdade, não é você que tem esse comportamento. Na verdade, a pessoa ela tá projetando em você o que na verdade ela é. Ou então, tem também aquelas situações onde a pessoa ela está te julgando de uma forma porque você não fez o que ela gostaria que você fizesse. E por você ser uma pessoa sensitiva, por você ser uma pessoa empata, clarividente, vidente, você acaba tomando aquilo pra si pela carga emocional da pessoa. Ah, tá, mas o vidente, o clarividente, não é aquela pessoa que vê coisas, que vê o futuro, o passado, o presente, enfim, né, percebe as energias. Dentro desses, eu tô usando aqui apenas esses nomes, mas é para qualquer dom. Então tem um nome que ele não é muito popular, que é chamado clarisciência, né, que seria, no caso, o sensitivo, o empata. Então, às vezes a gente pratica, consciente ou inconsciente, uma coisinha chamada psicometria, que é quando você vai num lugar e aí você vê, você sente, né? Porque a vidência, ela tem muito a ver também com a questão da visão. Mas algumas pessoas são sensíveis, então percebe as energias de outras formas. E você deve estudar os seus dons, você deve pesquisar os seus dons, até mesmo listar os seus dons. E a psicometria, ela é mais ou menos o quê? Você capta as energias de um lugar, de uma situação, enfim, né? E pode vir imagens, cheiros, enfim, né? Também tem uma vidência, uma habilidade psíquica ligado a olfato também, sabe? Então, assim, cada pessoa, ela é muito particular nesse sentido. É óbvio que existem habilidades psíquicas que são mais conhecidas e outras nem tanto. Mas, quando nós temos habilidades psíquicas, nós somos mais sensíveis às energias de outros. E isso, quando a gente não tem um domínio sobre as nossas próprias habilidades psíquicas, acaba nos afetando, acaba nos prejudicando. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa compreender aqui, saber diferenciar o que é seu, de fato, e o que você está sentindo de outras pessoas. Seja por uma projeção de outros, seja por um julgamento de outros, seja por uma energia que você capta de outros. Seja de lugares, de espíritos encarnados ou não encarnados ou desencarnados. O segundo ponto também que você precisa compreender aqui é que as outras pessoas, elas não sabem lidar com as nossas habilidades psíquicas. Então,
As pessoas, elas têm aquela coisa de, ai, gente, uma vidente. Ai, gente, o que tu vê pro meu futuro? O que tu tá enxergando? Me fala alguma coisa que eu não sei. Eu vou morrer quando? E essas perguntas assim, sabe? E algumas pessoas fazem essas perguntas porque elas querem te testar. E outras pessoas fazem essas perguntas porque elas querem um norte pra vida delas. Elas são tão perdidas na vida delas que elas precisam que alguém oriente elas. Mas existe um outro ponto, uma questão, que você precisa compreender em relação as suas habilidades psíquicas, os seus dons, e em relação com as outras pessoas. Quando os seus dons eles estão descontrolados, o que seriam os dons descontrolados? Uma hora você recebe uma mensagem telepática, outra hora você não recebe nada, não percebe nada. Uma hora você consegue ver coisas com muita clareza, outros momentos você vê coisas de forma embaçada, e quando eu falo ver, é ver, sentir, perceber, captar, enfim, tá? De forma embaçada, e em outros momentos você não percebe nada, você não capta nada. É como se as suas habilidades psíquicas, elas oscilassem, tá? E no meio dessas pessoas, às vezes tem momentos que você, dependendo da habilidade psíquica que você tem, você acaba conseguindo acessar muito mais informações de uma outra pessoa do que você realmente gostaria. Porque às vezes não é você que está vasculhando a vida de alguém. Às vezes as informações elas só chegam para você. E quando você acaba compartilhando com as outras pessoas coisas que você captou do outro, a pessoa ela é o primeiro não saber lidar, a pessoa ela não sabe lidar e aí ela se sente invadida. Então, ao mesmo tempo que existe aquelas pessoas que elas querem que você use as suas habilidades psíquicas para dar informações para ela, seja querendo te manipular, do tipo assim, ai, eu vou te testar aqui porque eu não sei se é verdade, pode ser que esteja mentindo. Ou então, né, enfim, das coisas que eu já falei, as pessoas elas não sabem lidar com isso, com essa parte. Quando você começa a ter acesso a muito mais coisas que as pessoas fazem em secreto, as pessoas elas se sentem invadidas e aí elas começam a te ver como perigo. Se você está passando por isso, né, por esse desenvolvimento, é muito importante que você leve isso em consideração, tá? Porque existem pessoas que elas apenas se afastam e existem aquelas pessoas que elas gostam de fazer bagunça. Como assim? Eu não acredito, sabe? Tem uma frase assim que eu acho muito ridícula, que é aquela frase do nós somos as netas das bruxas que vocês não queimaram. É uma coisa assim tão, né? Que, enfim, mas, sinceramente, além da ignorância, da maldade, da perversidade humana, eu não acredito que bruxas reais ou não tenham sido queimadas e mortas e perseguidas e tudo mais. Eu não estava lá, né? Eu não sei. Então, eu sinceramente não vou dar uma opinião sobre isso ou usar essa frasezinha ordinária aqui. Na minha opinião, eu acho muito da ordinária. Algumas pessoas dizem que as verdadeiras bruxas, elas não foram mortas, não foram queimadas, não foram não sei o quê. Só que existem pessoas e pessoas. Então, quando a gente começa a estudar magia, espiritualidade, os nossos dons psíquicos e tudo mais, nós somos uma. Quando a gente, após anos estudando e praticando, nós somos outras pessoas. Completamente diferente. Mas, o que eu quero dizer é que tem algumas pessoas que fazem alarde realmente. Né? Em épocas antigas, elas poderiam fazer alarde de, não, é o diabo que dá essas visões para essa mulher, é o diabo que faz ela saber os meus segredos. Né? Só que hoje, de uma forma moderna, as pessoas mais maldosas podem usar outros meios. Então, o primeiro ponto que eu tenho aqui para te falar é não se exponha. Porque, às vezes, você pode acessar uma informação assim super secreta, que, tipo, a pessoa ela não quer que ninguém saiba. Por exemplo, a pessoa, ela é uma pessoa que ela faz magias, ela fala pros outros que ela faz magias, que ela é Wicca, né, que ela só faz o bem, que meu Deus, ou então que ela vai na igreja, ou que não sei o quê, sei lá, entendeu? Qualquer coisa assim, que ela é uma pessoa boa, maravilhosa. E na verdade, né, a pessoa ela vai lá e faz magiazinha no cemitério pra matar os outros. E aí, os seus dons, as suas habilidades psíquicas, elas podem mostrar isso pra você. E aí, no momento em que a pessoa, seja porque você, né, às vezes a gente não fala isso, mas quando você começa a dar muita informação de que você tá acessando da outra pessoa, a outra pessoa ela se sente invadida. E não é só uma questão de se sentir invadida, a pessoa ela se sente ameaçada. E o que a pessoa ela vai fazer, não se sabe, porque cada pessoa ela vai agir de uma forma. Então, pessoas mais brandas, pessoas mais suaves, elas apenas vão se afastar. Outras pessoas podem acabar gerando problemas pra você. Então, a primeira coisa que você tem que entender é não se exponha nesse sentido. Nesse sentido, eu diria que o silêncio, ele não tem preço. Né? Não dá pra dizer assim, ele vale ouro. Não, é um negócio que realmente não tem preço. Tá? O outro ponto das pessoas elas não entenderem as suas habilidades psíquicas é que isso vai mexer com as suas emoções. Então tem algumas pessoas que já aconteceu muito de, por exemplo, por conta da minha sensibilidade, eu tá super bem, e aí de repente eu senti uma energia estranha e eu não sabia lidar com aquilo ali. No mesmo momento eu fiquei mal-humorada, eu fiquei irritada na verdade. Por que eu fiquei irritada? Porque eu senti uma energia que me incomodou, que não era minha e que eu não sabia como me desvencilhar daquilo ali. Tá entendendo? Então isso vai fazer com que você muitas vezes receba
julgamentos de pessoas que não entendem, e às vezes as pessoas elas não querem entender. E geralmente, se você ficar forçando, fingir uma coisa que você não é para agradar os outros, você também vai se sentir uma pessoa muito infeliz e sobrecarregada. E você precisa buscar pessoas que respeitem a sua essência, respeitem as suas habilidades, sabe? Pessoas que preservem quem você é. Então, a responsabilidade de saber lidar com as suas habilidades psíquicas, ela é sua e somente sua. Já sabemos disso. Ok, tudo bem, perfeito, maravilha. Mas quando você se relaciona com pessoas que elas julgam, que elas apontam o dedo para as suas habilidades psíquicas, sem aceitar como você é, isso vai te deixar muito pior. Até mesmo vai criar travas em relação às suas habilidades psíquicas. Porque no momento que você fica preocupado com a opinião dos outros, com o julgamento dos outros, com o peso que os outros trazem para sua vida, você não vai conseguir desenvolver as suas habilidades psíquicas, compreender as suas habilidades psíquicas como realmente deveria. Tá? Então não espere compreensão de todas as pessoas ou respeito de todas as pessoas. Firme um compromisso com você mesmo. O que é mais importante? As suas habilidades psíquicas, os seus dons, ou a opinião de pessoas que pouco agregam ou nada agregam, tá? É uma pergunta que você tem que responder para você mesmo. Outro ponto também são sempre os lugares ligados à magia e à espiritualidade e os seus perigos, e os seus dons, as suas capacidades e tudo mais. Se você não sabe, mas muitas pessoas sabem, quando a gente vai para um determinado lugar, quando a gente entra num coven, quando a gente vai para um terreiro, vai para um centro, seja ele qual for, não importa a vertente, aqui realmente assim não importa o segmento, tá? Não interessa. Quando você vai para esses lugares, você empodera esses lugares, né? Então existe uma coisinha chamada egrégora. Quanto mais pessoas acreditam naquilo ali, quanto mais energia tem naquilo ali, mais forte aquele local ele é. Então, infelizmente, não é de hoje, não é de agora, não é de alguns anos, tem muitas pessoas que veem a religião apenas como um lugar de encontro. As religiões, tá? As religiões. Muitas pessoas não buscam o conteúdo dentro dessa garrafa chamada religião para um desenvolvimento espiritual realmente. Então você vai ver muitas pessoas que se dizem espiritualistas, seja ela o segmento que for, que aqui realmente não importa, na verdade, sendo intolerante, sendo desrespeitoso, enfim, sabe, cometendo certos comportamentos assim, nem um pouco evoluídos ou melhorados, de pessoas que não buscam nada ligado à espiritualidade. E uma coisa que eu aprendi é que quando você começa a frequentar um determinado lugar, a sua vida ela tem que mudar para melhor. Se nada acontece na sua vida, se a sua vida ela não melhora em nada, você tem que rever o lugar que você está indo. E outra, tem algumas pessoas que elas veem as nossas capacidades, ela vê o nosso poder, ela vê as nossas habilidades psíquicas, e ela não quer que você se desenvolva. Na verdade, ela quer que você se mantenha no mesmo lugar para que a casa dela, o local onde ela né, tem ali o paranauê espiritual dela, o pseudo espiritual dela, permaneça forte, porque tem mais um médium na casa, e esse médium, ele é um baita de um clarividente, ele é um baita de um vidente, ele é um baita de uma pessoa que tem habilidade psíquica muito forte. Ou então, às vezes, acontece de você ser uma criatura não terrena. Você é um dragão, uma dragonesa, você é um ser de uma outra dimensão, você é, sei lá, sabe, alguma criatura que não é daqui. E aí tem algumas pessoas que elas veem isso. Você é um demônio encarnado, uma demônia encarnada, um ser, né? Seja ele a categoria que for, muito poderosa, muito poderoso, e está encarnado em forma humana. Isso não é conto de fadas. Isso não é, nossa, né, ela tá na loucura da magia. Não é, gente. É real. Às vezes demora muitos anos pra você descobrir quem você realmente é espiritualmente falando. Quem você é nessa fila de pão, nessa fila de torta, nessa fila de coisas gostosas. Isso em qualquer lugar. Seja um dirigente de ayahuasca, seja um babalorixá, que eu ia falar pai de santo, seja um yalorixá, seja o que for, não importa. Aqui eu não estou falando de crenças, aqui eu estou falando de espiritualidade. Então não é porque a pessoa ela é sacerdotisa, porque ela tem o título de sacerdotisa, sacerdote, de frater, de não sei o que a pessoa ela é espiritualizada realmente. A gente vê a espiritualidade da pessoa no quanto ela não é escravizada pelo próprio ego. Porque hoje, sempre foi talvez assim, né? Mas eu vejo que hoje, de uns anos pra cá, o título de sacerdotisa, o título de sacerdote, de frater, de sorro, de os caralho a quatro, de dirigente de ayahuasca, de não sei o quê, essas coisas todas, esses títulos todos, as pessoas elas não estão, de fato, vivenciando aquilo ali. Elas só querem dar um carteiraço. Então, hoje, tá muito... a gente tem que ter muito cuidado, sabe, com essa coisa. Só que a questão aqui é a seguinte: você não tem que ser fiscal da fé dos outros, da espiritualidade dos outros. Você tem que ser fiscal da sua espiritualidade.
Você tem que ser comprometido com a sua espiritualidade. O que os outros fazem ou deixam de fazer é um problema deles, não é seu. Mas saber analisar esse ponto é importante. Tá? Então tome um pouco de cuidado com isso. É possível que você desenvolva as suas habilidades psíquicas, mas para isso você precisa ter um comprometimento. Mas como é que você vai solucionar tudo isso? Né? De que forma que você vai lidar com as suas habilidades psíquicas, com as outras pessoas e como que tu vai lidar com essa bagunça toda? De uma forma muito simples. De uma forma muito simples. Primeiro ponto. Meditação. Isso aqui é uma coisa que não tem como você fugir. Porque a meditação, ela acalma ou silencia a tua mente, você olha pra dentro e através da meditação você consegue muita coisa. Tanto fortalecer a sua conexão com você mesmo, como também saber o que é seu, o que não é e enfim, tá? E é uma forma também de você acalmar a sua mente. Então, a meditação é algo muito importante de você fazer. Uma outra sugestão que eu também te dou, recentemente eu comecei a praticar yoga e eu percebi que algumas posições do yoga realmente me trouxe aquela coisa do... Deixa eu acalmar aqui um pouquinho a minha mente. Eu acho que isso aqui é interessante. A respiração também é uma outra coisa que eu já vou te ensinar aqui, que eu aprendi justamente estudando sobre o yoga. Que nós, geralmente, fazemos uma respiração incompleta. Então, a gente enche aqui o peito, sobe aqui um pouquinho o ombro, e é essa a nossa respiração. Só que a respiração completa, ela se dá como? Você começa enchendo aqui o seu diafragma, e aí você sobe, enche o tórax, né? Enche os pulmões, a parte aqui do peito, e aí você vem pra cá. Então... faz aqui comigo, vamos lá. Enche primeiro o diafragma. Tórax. Aí tu segura. E solta. E solta. Fazer isso. Já percebe que na primeira vez que tu faz isso, já percebe que o teu cérebro dá aquela oxigenada boa. Quando tu faz isso 3 vezes, quanto mais tu faz, entre 3 a 10 vezes, tu relaxa muito. Né? Tu volta pra cá, tu volta pra ti. Então isso aqui é uma coisa que te ajuda bastante. Estudar sobre as suas habilidades psíquicas, né? Pesquisar sobre as suas habilidades psíquicas também é outra coisa muito importante. Fazer exercícios. Como é que eu desenvolvo a minha evidência? Como é que eu desenvolvo a minha clarividência, a minha clareaudiência, né? Porque da mesma forma que as minhas habilidades psíquicas, elas me levaram à depressão, eu vejo a esquizofrenia como um desequilíbrio, né? Causado por pessoas que têm clareaudiência e que não sabem lidar. E aí elas não têm ajuda para saber lidar com aquilo ali. Isso não significa que tudo é espiritual ou tudo é clínico, né? Tudo é psicológico, tudo é psiquiátrico. Não, a gente tem que saber diferenciar as duas coisas. A gente não pode ser alienado e fanático. Mas saber lidar com essa parte também é muito importante. Uma outra coisa, que é uma última coisa também, que vai te ajudar bastante, é um comando de Axis, que eu aprendi, que faz uma diferença bem grande em nós. Então, quando você estiver sentindo alguma coisa, pensando em alguma coisa, você pergunta: isso é meu? No momento que você faz essa pergunta, você vai sentir a energia mudar. Então, por exemplo, quando eu sinto alguma coisa e eu faço essa pergunta, eu sinto como se aquele sentimento, aquele pensamento, aquela sensação se descolasse, se desgrudasse, né? Desse uma afastada. A energia, ela muda. E aí vem a segunda parte, que é: eu devolvo ao remetente com consciência anexada agora. Né? Eu devolvo agora ao remetente com consciência anexada. Tá? E esse comando, essa coisinha simples, ela te ajuda bastante. Só que para isso você tem que se observar. Você tem que fazer um trabalho frequente de autoanálise, de autoobservação, para saber o que você está sentindo, o que você está pensando, como é que você está se sentindo e todo esse processo. Então, até você se acostumar com tudo isso, vai levar um tempo. E você não deve se cobrar. Você não deve compartilhar com pessoas que vão te julgar, porque isso também atrapalha bastante. Não saber lidar com as minhas habilidades psíquicas piorou o meu emocional e questões do passado, tipo, eu tinha questões do passado mal resolvidas, eu tinha traumas, eu tinha isso, tá, beleza. Só que não saber lidar com as minhas habilidades psíquicas piorou o meu estado emocional de uma tal forma que eu entrei em depressão. Então teve momentos que eu entrei numa depressão profunda, depois eu dei uma melhorada, depois eu piorei, e no meio disso, realmente teve momentos, assim, bem complicados mesmo. E uma outra coisa, você trabalhar o autoconhecimento e a cura emocional te ajuda demais em todo esse processo. Porque pelo fato de você ter uma sensibilidade maior com as coisas ao seu redor, você deve cuidar muito mais do seu emocional, do seu psicológico, da sua cabeça, do que qualquer outra. Né? Não que as outras pessoas não precisem, mas assim, você tem que ter um cuidado muito maior com isso, com as pessoas que você se relaciona e tudo mais. Tá? Eu espero de coração que eu tenha te ajudado. Até o próximo vídeo. Obrigada por quem ficou até aqui. Tchau!